Bom dia a todos, paz, graça e bem da parte de Jesus Cristo de Nazaré. Seguindo a leitura do nosso texto bíblico, estaremos adentrando hoje no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Vamos à leitura. A carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Anjo da igreja tem várias possibilidades de interpretação. Eu particularmente concordo com aqueles que dizem que o anjo da igreja de Éfeso é a liderança espiritual da igreja. Ao anjo da igreja escreve, a autoridade espiritual da igreja escreve. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. No versículo 20 do capítulo 1, as 7 estrelas são 7 anjos, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, aos quais João está destinando esta carta. E ele deixa claro que aquele quem fala é o mesmo que aparece de maneira gloriosa a ele, João, na ilha de Patmos. É esse que se revela como o Cristo, aquele que foi morto, mas que está vivo. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem a autoridade e a chave do mundo dos mortos. Então aqui é a autoridade de Jesus sobre a autoridade da igreja. E o que ele diz? Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus e desaprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por conta do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao teu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O imperador romano, ele empreende uma perseguição implacável sobre o movimento de Jesus, e os cristãos estão morrendo, estão sendo torturados e mortos. A igreja não tem liberdade de existir dentro dos perímetros do Império Romano. É uma sociedade que é construída para manter o status quo, manter os privilégios de quem tem privilégios, explorar quem não tem privilégios. Isso é Roma. Todo o Império Humano é assim, é como Roma. E quando nós estamos estudando o Apocalipse, que é a presença do reino de Deus na história, Jesus se levanta e diz: o reino de Deus chegou. Ele está dizendo nas entrelinhas que César, o imperador romano, ele não é o governante legítimo da história. Que Deus, sim, é o governante legítimo. Ele, Cristo, é o rei verdadeiro. O C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que o reino de Deus é a história de um príncipe que desembarca disfarçado e inicia um grande projeto de conspiração e de subversão da ordem, de revolução. Nós, os cristãos, somos seguidores de um grande revolucionário. Jesus Cristo é aquele que chega e no meio do Império Romano, ele diz: aqui nesse império pequeno nasce um outro reino. É o reino de meu Pai. Eu sou o rei desse reino. E esse reino ele será maior do que qualquer outro reino.
porque neste reino a vontade do meu Pai será feita na terra, como ela é feita no céu. E esse é um reino completamente diferente de todos os reinos que vocês já viram antes. Jesus está dizendo isso. Ele é um reino que não se impõe pela força e nem pela violência, mas pelo amor. Ele é um reino que ele não é um reino da competição. Ele é um reino da cooperação. Ele é o reino do perdão e ele é, sobretudo, um reino de quem não mata, pelo contrário, de quem morre. Jesus, ele não é um imperador que veio com uma espada na mão cortar a cabeça de seus inimigos. Pelo contrário, ele é o cordeiro que se deixa matar. Ele é um que morre porque ele está dizendo, conforme está escrito aqui no texto bíblico, eu estou trazendo uma nova ordem para o mundo. Um novo jeito de construir relações. Um novo jeito de administrar os recursos. Um novo jeito de estabelecer autoridade. E nós, os cristãos, não governamos dominando, nós governamos servindo. Eu sou o Senhor, mas eu lavo os pés dos meus servos. E ensino que os que querem governar comigo precisam ser servos também, e não servidos. Então Jesus, ele traz uma nova ordem, e a igreja, essa comunidade do Cristo ressurreto que traz essa nova ordem. E essa nova ordem, ela vai se tornando visível por intermédio da igreja. Por intermédio da igreja, ela vai dando os seus sinais. E o rei de um reino eterno aparece agora. É nessa perspectiva que nós estamos estudando o Apocalipse, o eterno agora. Aquilo que é divino, aquilo que é de Deus, aquilo que é para sempre e que é de uma qualidade que não é humana. Ele se manifesta na história humana agora. E a igreja vai seguir a esse Cristo. E ela vai enfrentar Roma. E Roma vem para cima da igreja com uma perseguição implacável. Com leões, com espadas, com grilhões, mortes, perseguições. E a igreja vai perdoando, virando outra face, servindo e abrindo mão de seus privilégios também. E quando Cristo destina essas cartas às igrejas, ele está mostrando isso. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Pois você vai sofrendo, você vai sendo machucada, mas você vai continuar marchando, promovendo a paz, promovendo o meu reino, sem incitar o ódio, renunciando à violência como arma de conquista, e assim vai caminhando a igreja. E a igreja chega uma hora que, de tanto ela sofrer nesse contexto, ela entra num conflito, num estado de perplexidade. E é nesse momento, é exatamente nesse estado, que Jesus se pronuncia para a sua igreja, através de seu servo, João. Ele diz à igreja, você endureceu, você está dura. Éfeso, você é forte, você é consistente, você é perseverante, você confronta os homens maus, você desmascara os falsos apóstolos e os falsos profetas, você não tolera os nicolaítas, você odeia os nicolaítas, eu também odeio. Jesus está dizendo para a igreja. E quem eram os nicolaítas? Eles eram uma escola de pensamento que defendia o poder hierárquico, coisa de falso profeta mesmo. E essa igreja aqui de Éfeso, ela diz, aqui não, nicolaítas, aqui nós somos a comunidade do Cristo, aqui quem manda é Cristo, somos todos irmãos. E Jesus diz a essa igreja, você endureceu, você perdeu a ternura. E eu tenho contra ti, você abandonou seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela não suportava os homens maus. Ela confrontava os homens maus. E homens maus é que não falta no mundo, não é verdade? E na vida da gente também. Gente que vem para nos explorar, para nos trair, gente que vem para nos ferir, gente que vem para abusar, para explorar
implorar. E a igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 do livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele diz assim para os pastores da igreja de Éfeso: tenham cuidado de vocês mesmos e pastoreiem o rebanho de Deus, sobre o qual vocês mesmos constituiu bispos, porque quando eu partir, lobos virão até vocês. E os lobos foram. E essa igreja aqui de Éfeso, ela conseguiu olhar para aqueles e dizer: você é lobo. Ela desmascarou os falsos ensinos, ela rompeu o ciclo do abuso, mas o texto aqui da carta da igreja de Éfeso diz: você perdeu a ternura, você perdeu a capacidade de servir, você perdeu a capacidade de cooperar, você perdeu o seu primeiro amor. E no versículo 3, ele diz: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Você é o tipo da pessoa que está orando, que quer fazer tudo certo, que age corretamente. Em nome de Jesus, você não aceita receber nenhuma vantagem, não aceita nenhum tipo de coisa errada, você é intransigente na defesa de seus valores, mas mesmo assim as coisas dão errado para você. E aquele que não presta, dá tudo errado para ele. E você perdoa e continua dando errado para você, continua dando errado para aquele que está fazendo errado, e você tenta ser simpático e você é ignorado. Você tenta, mas não colhe. E chega uma hora que a gente fala: cansei, na verdade, chega. Só que daí vem Jesus e fala: perdoa. Perdoa. Você perdeu a ternura. Você está fazendo as coisas sem amor, sem afeto, e é melhor que você nem faça. Eu vou tirar o candelabro de você, e você vai dar valor quando perder. Eu vou tirar o candelabro. Agora, se você ouvir o que o Espírito diz, eu vou dar a você comer da árvore da vida. Capítulo 22 do Apocalipse. A árvore da vida está lá no rio da água da vida. E as folhas da árvore da vida trazem cura para as nações. É como se Jesus estivesse dizendo: se você se arrepender, eu vou curar você. É gente que se importa com a árvore da vida. Então, faça um pacto com Deus. Faça um pacto com Deus de comer da árvore da vida e não da árvore da morte. Porque gente que quer dar fruto da árvore de morte para a gente comer, está cheio no mundo. Mas nós somos do povo que leva os frutos da árvore da vida. Nós não levamos doença nem enfermidade. Nós levamos cura em nome de Jesus e para a glória de Deus, o Pai. Glória a Deus. Agradeço a todos que estão acompanhando o nosso canal, que estão assistindo nossos vídeos, que estão compartilhando. E no próximo vídeo continuaremos a leitura do livro do Apocalipse. Glória a Deus. Até mais.